Então, a gente dá sequência ao nosso estudo. O nosso propósito com esse estudo é sempre trazer temas que possam envolver o autoconhecimento com um viés espiritualista. E o guia do Petwork, ele traz essa contribuição. Ele consegue trazer temas que nos ajudam a ir profundamente na nossa alma, nas nossas dificuldades de amar. E assim, ao desfazer os nossos equívocos, ao desarmar as nossas defesas, ao ir transformando os nossos medos, nós vamos cada vez mais ter condições de estar nos alinhando ao objetivo espiritual de estarmos vivos, Aliás, melhor dizendo, cada vez mais a nossa vida vai se transformando em uma expressão do Espírito. Quando isso começa a acontecer, nós vamos estar diante de uma nova era. Nós vamos estar diante de uma nova consciência. Esse é o tema da palestra de hoje, uma nova consciência. É inspirada na palestra número 233. Essas palestras, elas estão sendo publicadas, elas começaram a ser publicadas alguns anos atrás nesse canal Oficina da Alma BH. As palestras que a gente faz aqui, então, elas estão sendo publicadas nesse canal, continuam sendo, mas os áudios das palestras do guia começaram a ser publicados aqui e, a partir então desse ano, foi criado um canal institucional, que a gente está colaborando com esse canal, que é o canal Petwork MG. Nesse canal agora estão sendo postadas os áudios originais dessas palestras. Essa, por exemplo, está lá. Então a gente está dividindo, essa transição está acontecendo. Eu ainda mantive algumas palestras antigas aqui no canal Oficina da Alma, BH, mas as novas palestras estão sendo postadas somente no canal Petwork MG. E essa é uma delas, 233. A partir daí, então, nós vamos trazendo para cá e, através dela, buscando uma reflexão. Dito isso, a gente volta para a ideia essencial dessa palestra, uma nova consciência. Essa nova consciência, ela vem apontando para uma transição que a humanidade já começou a viver. Uma transição que foi anunciada há muito tempo. Uma transição que ela dá um passo fundamental com a presença do Cristo nesse planeta. A presença do Cristo nesse planeta é um divisor de águas para a humanidade. Mesmo para aqueles que não conheceram Jesus e não têm a devoção por Jesus, são budistas, são hinduístas, não importa. Quando uma alma desse nível, quando um ser, um Cristo se dispõe a estar aqui entre nós, isso tem um efeito sistêmico no planeta. Essa presença, ela mudou para sempre o destino da humanidade. Mesmo aqueles que não o compreenderam num primeiro momento, quando estiveram diante dele, mesmo aqueles que nunca estiveram diante dele e outras gerações, a humanidade foi tocada, reverbera. Todo o sistema, ele é afetado com essa presença. Existem palestras que o guia vai tratar disso com mais clareza, qual é a profundidade, a clareza dessa afetação, mas com a presença dele aqui, uma nova era começou a se instalar. Por isso é que muitas pessoas dizem, ele nos libertou, ele veio, não tem ninguém livre aqui ainda, nós estamos tudo pelejando. Então que ideia é essa de libertação? Que falam que ele trouxe, mas estou eu aqui preso nas minhas inseguranças,
preso nas culpas. Então, o que ele fez foi trazer uma autorização, né? Foi abrir um caminho, um portal de liberdade, foi aberto com a presença dele aqui. E para aqueles que o seguirem, essa porta está aberta, desde esse episódio, desde esse momento. Foi um momento muito preparado pela espiritualidade, muito mais do que a gente imagina. Dizem, no conhecimento espírita, que foram 1000 anos de preparação para ele chegar. Para ele chegar. Foi um evento marcado pelos astros, marcado por todo o calendário da humanidade da Terra. E dentro desse evento ali começa, dá mais um passo, porque a humanidade não começou ali, né? Antes dele vieram profetas, vieram mestres, vieram a serviço dessa nova consciência, anunciando, né? Veio Buda, veio uma série de outros seres iluminados com essa função de estar fundando uma nova consciência, uma consciência espiritualizada. Essa é a grande transição, que o nosso olhar ele se desloque do materialismo para o espiritualismo. É uma consciência que vai estar saindo do egoísmo para o amor generalizado, saindo dos interesses fechados e mesquinhos, para que a gente possa, de fato, trabalhar em prol do interesse comum, para que tudo que a gente faça esteja de acordo com o interesse comum. Essa é a transição que nós estamos vivendo, tanto a humanidade como nós como indivíduos. Estamos assimilando esses princípios crísticos, assimilando verdades que nós muitas vezes já entendemos, né? Se estamos aqui a escutar, né, palestras como essa que o guia traz, é porque já existem fundamentos em nós que nos atraíram para estar aqui, né? Alguma coisa misteriosa, estamos de alguma forma marcados por essa energia crística, de alguma forma, para sermos atraídos a essa escuta, né? Em algumas passagens Jesus dizia: as minhas ovelhas escutam a minha voz. São ovelhas, são seres que já começaram, já tinham começado essa preparação, que já tinham começado a ser sensibilizados para essa transformação. Esse era o chamado. Ele ecoava em alguns corações e outros não. E ele falava: mas ninguém vai se perder, né? Se uma ovelha se perde, o pastor deixa as 99 e vai até ela. E é assim que ele continua, indo até todas as ovelhas. A questão é que ele não tem pressa. Esse pastor não tem pressa. Nós é que criamos as pressas e as urgências que fazem com que a gente se atropele em alguns momentos. Mas o que a gente aprende com esse trabalho é que ele é orgânico, ele segue um movimento natural. E esse movimento não dá saltos, ele não se apressa, né? Não adianta a gente sair daqui e pegar livros e livros de tudo quanto é lição do guia ou do Cristo ou de qualquer mensageiro e encher a sua cabeça com essas lições. Isso vai ser muito bom e vão criar mapas na sua cabeça, mas é diferente de ir até esses territórios dentro do nosso coração. É muito bom quando você vai para uma cidade com esses mapas na mão, sei onde são as coisas, mas é muito diferente do que pôr o pé nessa terra. Pôr o pé na terra é ir de encontro no coração, na experiência sentida,
esses ensinamentos, é vivenciar o desapego que Jesus nos ensinou. E a gente fica tão perdido em alguns momentos que não sabemos como e nem por onde começar. E as religiões, elas nos deram vários caminhos e cada uma delas tem a sua importância e a sua beleza e também tem suas sombras, porque todas elas trazem seus limites que foram construídas pelas mãos de homens imperfeitos. Mas hoje fica cada vez mais claro a necessidade de um caminho religioso se unir à psicologia, para que a gente possa caminhar juntos espiritualidade e desenvolvimento emocional. Não dá para deixar de fora as nossas sombras, né? E o que a gente vê muitas vezes em quem inicia um caminho espiritual, um caminho religioso, é uma ânsia por ser bom, uma ânsia por amar, uma ânsia em perdoar. E nessa ânsia, o que acontece é que passa a ser negada toda a expressão que está em desacordo com esses ideais religiosos. E aí a isso pode ser atribuído como obra do mal, espíritos obsessores, ou mesmo uma repressão e negação de toda essa parte que ainda está em desacordo com essa essência do Cristo. Essa parte que está em desacordo, o guia chamou de eu inferior. O eu inferior é uma dimensão que ela está em oposição a toda a nossa necessidade de progresso, a toda a necessidade de viver uma vida plena. Sabe por que nós não temos uma vida mais plena? Pode ser que alguns aqui tenham a vida plena em alguns aspectos. Por exemplo, eu tenho a vida plena no que diz respeito à minha profissão, mas no relacionamento há algo a ser ajustado. Ou vice-versa. Eu tenho uma vida plena em algum aspecto, mas se em algum aspecto que nós não temos essa vivência plena na nossa vida, isso se deve ao medo. Isso se deve ao nosso orgulho. Isso se deve à nossa obstinação. Obstinação também pode ser compreendido como a vontade do pequeno eu. O pequeno eu é esse eu imaturo que nós falamos nessa transição. É um eu que quer porque quer do jeito dele, do meu jeito. Essa obstinação ela pode ser gritante, pessoas daquelas que a gente vê bem firmes, determinadas, enérgicas, que bate a mão na mesa e grita a todos os cantos o seu autoritarismo diante das relações e da vida. Ou pode ser bem sutil, né? Bem sutil, bem suave, mas lá no fundo, por trás daquele rosto sereno, existe uma rigidez nessa pessoa que não abre mão de ter que ser do jeito dela. Obstinação, obstinado. Então, o Cristo o tempo todo nos dizia que a paz que Ele nos oferecia vinha justamente de abrir mão do pequeno eu, de abrir mão da vontade pessoal para se alinhar a uma vontade maior. Por isso que no momento decisivo, ele ora a Deus e diz: Senhor, se possível, livra de mim esse cálice, livra de mim essa experiência amarga que eu estou vendo se anunciar. Porque essa não é a minha vontade. Mas se for essa a sua vontade, se isso for necessário para que o propósito se cumpra, que assim seja.
seja feita a vossa vontade. Eu abro mão de tudo, tudo, até da sua vida, sim. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego. E é com essa clareza que ele se dispôs. E em alguns lugares, ele passou a ser chamado o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é aquele que se deixa imolar em sacrifício. O que foi sacrificado? Aos olhos da matéria, parece que ele perdeu. Aos olhos do mundo, ele perdeu. Mas ele diz, eu venci o mundo. Porque quem foi sacrificado foi o pequeno eu. Ele não perdeu nada. Aos olhos do Espírito, uma vitória. De quem não se deixou desviar por nada, por nenhum medo, por nenhum orgulho, ou por nenhuma obstinação do pequeno eu, que pudesse fazer com que ele optasse pela sua vontade. Em um momento no deserto, chega a ele uma voz que vem do que se representa as forças das trevas, as forças malignas, e diz, me fala o que você quer que eu te dou. Eu te dou o mundo, eu te dou a glória, eu te dou todo o poder. Você só precisa se prostrar aos meus pés. E ele disse, eu só sirvo a um Deus. E assim ele foi rejeitando e se desapegando, soltando todas as possibilidades que pudessem fazer com que ele se identificasse com a matéria. Ele só olhava para o Espírito. E quando ele via alguém e conseguia interagir com alguém, e a pessoa vinha com as suas expressões humanas, o que ele via sempre era algo que estava por trás de tudo aquilo. O que ele via sempre era o ser. Conta Chico Xavier, em um romance maravilhoso, chamado Paulo e Estevão, que houve um encontro de um senador romano chamado Públio Lentulus, um senador desse que a gente tem aqui, arrogante, acha que é Deus, que a sua vontade é lei. Imagine isso em Roma, que esse senador teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, ele sentiu o impacto, mas ele não se rendeu. Porque era demais, o orgulho era demais. Como assim abrir mão disso? E Jesus disse a ele, você tem a opção de escolher agora se juntar a mim, ou daqui a 1000 anos. E naquele momento não foi possível para ele. Mas o interessante é que Jesus via nele essa possibilidade e abriu para ele aquela escolha daquele momento. Mas naquele momento, o peso desse eu inferior, o peso desse orgulho, dessa obstinação, do medo de perder tudo aquilo que para ele representava poder, foi demais. Todos nós estamos agarrados a algum desses impérios. Impérios da nossa autoimagem idealizada. Para alguns pode ser a inteligência, outros a beleza, sentir dono da razão. Cada um de nós estamos presos em algum desses princípios. E ali não foi possível, mas algo ali
não pôde nunca mais ser esquecido. Aquela alma estava marcada. E na vida seguinte, ele já vem aberto para uma nova expressão. Ele vem como um escravo. E esse escravo, no trânsito entre uma vida e outra, ele já passou por tanta coisa, esse senador, que ele se desarmou desse orgulho e aceitou uma vida de escravo, 50 anos depois. Por 50 anos no mundo espiritual ele ficou se debatendo. Por 50 anos ele ficou rasgando essa alma em suas dores, rasgando esse orgulho. No mundo espiritual continuamos, cada vida é mais um passo. E nessa vida como escravo ele já veio com outro propósito, já veio aberto por uma outra possibilidade. E assim, outras vidas e outras sequências ele vai narrando em cada romance que Chico Xavier traz. Uma expressão dessa vida vai se apresentando mais elaborada. E essa alma vem para o Brasil como Padre Manuel da Nóbrega. E essa foi a última encarnação desse ser. Ele veio com o propósito de trazer o cristianismo para cá. E a última notícia que a gente tem desse ser foi que ele se apresenta como o guia de Chico Xavier, Emmanuel. Emmanuel então se expõe na sua trajetória, desde senador até várias vidas, até organizar todo o trabalho mediúnico de Chico. Emmanuel não foi só um escritor da obra de 460 livros que nós tivemos aqui em Minas Gerais sobre a espiritualidade. É uma outra marca. Podem não conhecer Chico Xavier, podem não gostar. É um ser que veio com um impacto de transformação que abriu as mentes para o espiritualismo. Não precisa ser espírita, não precisa se fechar a doutrina. Essa casa não está fechada a doutrina nenhuma, mas abriu mais e mais mentes, mais e mais médiuns começaram a se anunciar com todas as vozes sobre essa realidade espiritual. E a partir daí também mais um passo foi dado. Emmanuel foi o organizador dessa orquestra de intervenção do mundo espiritual para nos ajudar a dar passos. Emmanuel organizou toda a psicografia e todo o trabalho de Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma obediência, um respeito a Emmanuel. Era o orientador de todo esse processo. Chico Xavier agora se despediu de nós. E antes de se despedir, ele anunciou que Emmanuel já tinha reencarnado em São Paulo, com a tarefa de ser um educador e nos ajudar a dar mais alguns passos agora na educação. Chico Xavier, então, iria para o mundo espiritual e vai do mundo espiritual agora ser o guia de Emmanuel. E assim eles vêm se revezando nessas parcerias de amor e de cuidado. Cada encarnação, um impacto. Cada vida, um impacto. E assim foi, e assim é com todos aqueles que se dispõem desinteressadamente a servir. A nova consciência é uma consciência onde a gente se dispõe a servir. Nós não vamos conseguir nos dispor a servir enquanto a gente estiver emaranhado com questões emocionais tão fortes, ligadas a orgulho, ligadas a medo e a essas obstinações. Então, primeiro e junto, mas para sempre, essa é que é a necessidade de desse ajuste acontecer nos trabalhos e caminhos espiritualistas, de que junto com o trabalho do servir, junto com essa abnegação, essa doação, essa disponibilidade, possa haver o trabalho de autoconhecimento e de autotransformação. Só assim nós seremos instrumentos mais fiéis
para que a vontade divina atue a partir de nós. E o que a gente vê muitas vezes é que esses que se dispõem a servir, eles estão tão preocupados a ser bons que eles jogam toda a sua sujeira para debaixo do tapete. Mas com toda essa luz que Chico trouxe, a imperfeição dele estava lá. Com toda a luz que todos os evangelistas sustentaram para dar continuidade ao trabalho do Cristo, a gente vê claramente nos relatos evangélicos o quanto eram homens imperfeitos. A questão não é ser perfeito, isso não é possível nesse plano, mas estar abertos a essa transformação desse emaranhado que nos desvia, que nos distorce, que faz com que a gente vire as costas para essa energia do amor e da verdade. Quando a gente se dispõe então a esse trabalho, nós vamos naturalmente sendo conduzidos, chega um ponto que perde completamente o sentido da nossa vida servir apenas aos nossos interesses pessoais. Quando a gente começa a limpar, a transformar tudo que diz respeito ao medo e ao orgulho e essa vontade rígida desse pequeno eu ser atendido e servido, quando isso tudo começa a se diluir, naturalmente vai vindo uma vontade de colaborar. E quem começa a dar lugar para essa vontade de colaborar, já começa a sentir que amplia o sentido da vida. Não existe, nas palavras do guia, e que é para mim uma complementação, uma ajuda na compreensão da mensagem do Cristo, tanto que o guia, o tempo todo, ele diz: Jesus é o grande mestre. O eixo de tudo aquilo que o guia nos apresenta é nos unirmos de alma ao Cristo. Então, esse desapego vai acontecendo aos poucos. E aqui, o guia traz uma mensagem que diz, desculpa, não era essa? Era essa. Novos valores buscam vencer velhas resistências. Abrir mão dessa dimensão não é uma tarefa simples que acontece do dia para a noite. São vidas. Esses novos valores, eles vão encontrando caminhos para vencer as velhas resistências. O novo modo não elimina o antigo, mas transforma no antigo aquilo que não é compatível com o novo influxo puro e grandioso. Incorpora a substância pura do antigo eu, em sua nova versão expandida. Por isso que não há como a gente conseguir caminhar negando essas dimensões distorcidas. Porque nessas dimensões distorcidas, existe nelas luz. Eu só vou conseguir ter força se eu for capaz de acolher a minha fragilidade. Eu só vou conseguir me sentir seguro, de fato, se eu puder aceitar a minha insegurança. Enquanto eu estiver negando a minha insegurança, eu vou estar preso. Justamente na aceitação dessa insegurança está a luz, está a transformação que vai me fazer sentir mais seguro. Não tem como pular isso.
Não há como pular, não há como esconder. Todo o trabalho nos convida a uma aceitação de tudo. Aceitação de todas as expressões humanas, para que a partir daí também possa ser aceito todas as expressões divinas. Tem gente que tem vergonha dessas expressões humanas, tem vergonha de se sentir inseguro, vergonha de se sentir frágil, vergonha de se sentir com ciúme, vergonha de ter inveja, vergonha de ter raiva, vergonha de errar, vergonha de não saber. Tem gente que tem vergonha de não saber, acha que tem que saber de tudo o tempo todo. Eu fiz um trabalho com os psicólogos no grupo que a gente coordena aqui. Pedi para que todos se colocassem em silêncio, de olhos fechados, e repetissem para si mesmos: eu não sei. Eu não sei. Veja como é repetir isso para si agora. Diante de qualquer coisa que possa estar te afligindo, diante do seu futuro. Você sabe o que vai ser seu futuro? Sabe? Não sei. O meu, eu não sei. Veja se é possível aceitar o não sei. Ou se você se debate com isso. Mas se for possível aceitar, olha como que isso te relaxa. Olha como que isso pode te aliviar. Sabe por quê? Quando você aceita que não sabe, você abre mão do controle. Você fecha a porta para mim, por favor. Controle que vem dessa obstinação em querer que a vida seja do jeito que eu imagino, que eu quero. Então, a gente, como psicólogo, estuda 5 anos, aí quando acaba de estudar 5 anos, aí faz mais uma especialização de 1 ano, outra de 2 anos, e uma pós, e não sei o quê. Tudo isso para quê? Para saber. Para saber. Mas a grande sabedoria é a gente saber que no fundo, nós não sabemos. Era assim que Sócrates tirava o chão de todos que se dispunham a discutir com ele. Né? Não sei. E ele ficava horrorizado de ver as pessoas que achavam que sabiam. Aí ele ia lá conversar com elas e ajudava elas a perceber que, no fundo, elas não sabiam como elas achavam que sabiam. E quando a gente, então, aceita esse lugar, a gente começa a ficar mais entregue à vida. E se não for possível aceitar, eu vou brigar com isso, vou ficar tenso. E quando eu digo aceitar ou não aceitar, eu não estou dizendo como uma postura definitiva, porque a gente entende isso, começa a fazer uns movimentos, mas depois volta nas velhas resistências. Aí depois volta de novo, aí a gente acha, não está funcionando, olha eu aqui de novo, rolando na lama, não está funcionando, não vou lá mais, não vou mais ler esse guia não, negócio de Jesus, negócio de guia, não quero, olha eu aqui de novo, rolando na mesma lama, e invalidando que tudo isso faz parte de um processo. E que às vezes, para que a gente possa dar um passo definitivo em relação a uma questão que nos aflige, nós precisamos voltar a ela dezenas de vezes, 70 vezes, vezes 7. E cada vez que a gente volta a ela, nós vamos estar vendo um aspecto, uma dimensão dessa mesma questão, e soltando, então, uma dimensão dessa resistência, soltando uma dimensão desse apego ao medo. Aos poucos, nós vamos ter muitas quedas. Se a gente não puder acolher as nossas quedas, nós vamos estar sempre brigando toda vez que apresentar
a realidade. A realidade é que a gente ainda não é capaz de sustentar uma identificação com o ser, uma identificação plena e constante com Cristo. Ora, eu estou a serviço da luz e do Cristo. Ora, eu passo de novo a me identificar com medos, com orgulhos que me colocam a serviço de sombras. Sombras que fazem com que eu me feche para a vida, me feche para as relações, com que eu entre em processos de autodestrutividade comigo, com as relações. Nós oscilamos muito. Acolher essas oscilações é um exercício de humildade. E do mesmo jeito que para algumas pessoas é tão constrangedor aceitar essas expressões humanas, para outras pessoas também pode ser muito constrangedor aceitar as expressões divinas. Para algumas pessoas, ficar em paz é insuportável. Insuportável. Como se tivesse alguma coisa errada. Não, tem que fazer alguma coisa. Não, estou aqui. É estranho. É inaceitável. Como se tivesse o tempo todo que está fazendo algo, preocupado com algo, corrigindo algo, tendo que entender algo. A paz começa com o não sei. Aceitação do não sei. Daí começa a vir uma paz. A paz de quem não tem que preocupar. No Evangelho fala, deixe cada dia seu dia. Isso não significa que eu não vou fazer planejamento, eu só não vou colocar atenção nisso, viu, gente? Tudo ao pé da letra precisa ser cuidado. Tomar cuidado para que a gente não distorça e invalide a essência de cada ensinamento. Dependendo da forma com que a gente interpreta, um mesmo ensinamento, em contextos diferentes, ele pode estar criando muita confusão. Então vamos ter muito cuidado com isso. Mas aceitar também essa dimensão superior, essa dimensão espiritual, que o guia chama de eu superior, ou eu real. Jung vai chamar de self, o ser. Aceitar essa nossa identidade espiritual, para alguns também é constrangedor, porque se vê de uma forma tão rebaixada, ou trazem tantas culpas, que não consegue assumir a sua luz. Nós somos luz. Jesus também fala, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E assumir essa luz também é um trabalho para que a gente possa então estar a serviço dessa grande alma, dessa consciência crística, e saber que o que a gente for fazer aqui no nosso trabalho não precisa ser coisas grandiosas não, gente. Às vezes coisas simples, mas com essa consciência de serviço, essas coisas simples, elas vão surtir o efeito que a vontade divina deseja e opera através de nós. Por exemplo, às vezes, eu conheci um professor dentro do Evangelho aqui em Belo Horizonte, que para mim foi a pessoa assim, que mais, fico até um pouco emocionado de lembrar dele, que é Honório Abreu. Ele foi um mestre no que diz respeito ao ensino do Evangelho. Honório Abreu foi representante de uma casa espírita aqui em Belo Horizonte, e todas as manhãs ele estava a falar do Evangelho. E ele tinha um método de lidar com ele chamava o miudinho, ele ia analisando palavra por palavra. Eu ficava assim, abismado de ver a profundidade do conhecimento dele, como que ele conseguia ir em lugares assim tão profundos. E eu já estudava psicologia, e era impossível
não comparar. Falava, gente, eu não conheço professor que tinha o alcance dele, né? E se não me engano ele não tinha nem curso superior, mas era um cara muito dedicado na profundidade do estudo do Evangelho, né? E devorava e estava ali a transmitir. E nessa transmissão semanal, né, ele nunca quis que a casa dele crescesse muito. Então era uma casa pequena, se amontoavam lá as pessoas, às vezes desconfortavelmente. Foi uma casa assim que ela tinha, se ele quisesse, capacidade para atender o triplo de pessoas. Mas ele mantinha ali como um freio de mão puxado, porque ele sentia que era aquilo a fazer nessa vida. E às vezes a gente sente que é isso, esse é que é o exercício. Às vezes numa vida passada eu tive uma expressão muito grande, e nessa expressão muito grande de ter um cargo de poder, é muito fácil a gente se perder. E às vezes a gente vem em outra vida com uma missão, um trabalho, um propósito, de estar fazendo algo menor, mas que me mantenha fiel. Algumas pessoas então fazem a opção de vir nessa vida com recursos financeiros mais limitados, né? Com a beleza física mais limitada, com o poder, né, de influência menor, porque faz parte de um exercício daquela vida, daquele passo. Porque às vezes em outras, esse já teve grande poder e daí o desvio foi fatal. Então nessa dinâmica e nessa dimensão, o que eu estou falando de pouco, gente, eram 300 pessoas amontoadas num salão. Falando de pouco perto do que eu acho que tinha capacidade. Muita gente não ia lá porque não tinha lugar, ficava desconfortável, chegava lá, não tinha. Às vezes eu ficava lá do lado de fora da sala, assim, da janelinha de fora, escutando no microfone a caixinha rouca, ali aquelas palavras. Mas dali, desse serviço e desse trabalho, entre centenas de pessoas que passaram por ali, nos anos afora que ele se dedicou, né, sem cobrar nada ali, todas as manhãs a estar expondo o conhecimento e o alcance dos estudos que ele tinha. Dentre centenas de pessoas, uma delas foi especialmente tocada. E essa pessoa, ela devorava as palavras dele, gravava as palavras dele, chegava em casa, ouvia a gravação e transcrevia a gravação dele. Esse foi um cara chamado Haroldo Dutra, um juiz aqui em Belo Horizonte, Haroldo Dutra Dias. Esse cara hoje talvez seja o maior orador espírita de todos os tempos. Né? Imagina um juiz, o que o juiz tem que estudar para passar num concurso? A memória de um juiz, o potencial da mente de uma pessoa para ser juiz. É uma coisa que já tem que ser diferenciada, né? E aí agora imagina esse potencial de mente junto com um coração cheio de compaixão. E junto com esse potencial agora dirigido para um estudo espírita. E aí ele decora passagens, ele decora de um jeito e foi para o mundo falar. E agora com a internet, né? Chico não tinha internet. O Chico foi um fenômeno sem internet. Dizem que quando o Chico... Mas ainda assim ele foi para as maiores emissoras apresentar as palavras de Emmanuel em rede nacional. Diz que ia todo mundo para as casas assistir lá a TV Tupi para ver como, né, ouvir aquela voz. Mas hoje com a internet, o alcance dessa pessoa para o Brasil e a comunidade espírita é incrível, é muito grande, né? Nenhuma dessas pessoas são perfeitas, eles estão também se debatendo com seus defeitos. Eu vi ali, né, algumas vezes eu ficava claro de ver as imperfeições humanas dessas pessoas, mas elas estavam e estão a serviço. Então às vezes, um que você faz ali que parece pouco, mas você está semeando o terreno para que outro seja tocado por aquilo e dê um outro passo na mesma linhagem de proposta que a espiritualidade tem para despertar, né?
ao meu ver, foi um avanço para a comunidade espírita. Assim como Padre Fábio, para mim, é um avanço para a comunidade católica. Ele vem trazer oxigênio novo para muitas posturas hipócritas e desumanas de padres. Padre Fábio tem a imperfeição dele? Tem, acabou de falar para nós, né? Estava doente, viveu o processo emocional de adoecimento, de síndrome de pânico. E o mais legal é que ele expôs isso. E isso está fazendo ele crescer e se tornar mais sensível como ser humano. Nunca vi um padre, né, nessas condições. Um padre que parece gente. Achei fantástico, assim, né? E é admirável, porque o que ele faz? Mostra a humanidade. Enquanto muitas vezes ficam outros ali, falando de um caminho, mas negando uma outra dimensão, que é a humana. Ali é um avanço para a comunidade católica. E assim é que nós vamos dando essas pinceladas de contribuição para cada um desses movimentos, e dentro da ciência, estou falando aqui na dinâmica religiosa, espiritual, mas dentro da ciência essas almas também se apresentam para incentivar o progresso. Não é à toa que a proposta de Emmanuel, tomara que ele se firme mesmo, que ele não se desvie por aí, para poder contribuir para a educação. Gente, imagina como nós somos necessitados de uma educação no nosso país que seja uma base, né, que se aproxime mais da nossa necessidade como alma. Nossa educação hoje é um trem fragmentado. Nossa educação hoje, para mim, gente, é uma vergonha. Eu fico angustiado de ver o que estão fazendo com as crianças, né? É uma pressão de Enem, de não sei o que, para quê? Não existe uma formação com essas almas, né? Hoje é essa a limitação do nosso sistema. Precisa de vir almas, então, para oxigenar isso, para trazer aberturas. Isso é super espiritual, mesmo que não se fale em momento nenhum em nome de Deus ou de Cristo. Mas há de vir e de reforçar aqueles que já foram base, para dar continuidade a uma educação que nos ajude, como ser humano, a ter uma consciência mais madura e responsável com a vida, né? Ao invés de ter que ficar o tempo todo voltados para apenas um segmento do que diz respeito à inteligência, né? A inteligência emocional é desconsiderada e outras inteligências que não são consideradas no nosso modelo de educação hoje. Então, assim, nós vamos, cada passo e cada movimento de ele é sistêmico, ele vai tocando, ele vai afetando, ele vai despertando outras almas para que essa nova consciência seja cada vez mais firmada, cada vez mais estabelecida em nosso plano. E aqui Guia traz mais uma frase: não pode haver crescimento sem crise. Na medida em que o crescimento encontra resistência, existe uma crise. As crises na nossa vida têm a ver com essa resistência que começa a impor barreiras ao crescimento. Nossa alma às vezes sente o chamado para ir para determinados caminhos, ou para se soltar de velhos caminhos, mas enquanto houver resistência, nós vamos travando esses movimentos, travando, e às vezes nós vamos travando o máximo que a gente pode, até que chega uma hora que não dá mais para travar. Aí acontece uma crise, vem alguma coisa de fora, vem uma doença, vem algo que fica insuportável, e aí eu faço um movimento de progresso. Não há, no nosso estado de evolução, crescimento sem crise, né? No ano retrasado, eu tive uma crise, meu corpo ficou todo inflamado, o corpo inteiro inflamado, uma alergia que ninguém sabia o que era, uma intoxicação, ninguém sabia, médicos e meses, eu não sabia o que era aquilo. É uma crise. E eu comecei a me dispor a escutar o que era aquilo, o que aquilo queria me dizer. E aos poucos eu fui escutando.
eu escutando algo que eu não imaginava que estava operando aqui dentro de mim. Porque essa é que é a dificuldade desse trabalho, de estar desbloqueando as nossas resistências. É que muitas dessas resistências, elas são ocultas, porque a gente não está acostumado a dar atenção a essas reações, acostumado a dar atenção, nossa atenção interna é muito pequena, nossa atenção fica muito voltada para fora. Então essas crises vêm como a voz da alma a gritar, você não vai ouvir, estou sussurrando, aí depois eu começo a falar, aí você não escuta, eu grito. É a alma gritando, porque não dá mais para sustentar uma postura que seja tão distorcida, que esteja tão incompatível com a sua verdade. Então, a partir desse momento, dessa crise, dessa inflamação, eu comecei a escutar uma dimensão que eu não sabia que existia, mas era um processo autodestrutivo. Eu não imaginei que tinha uma parte minha que estava, fechando as portas para o meu autocuidado em alguns níveis. Eu me cuidava muito em uns níveis, mas em outros não. Num primeiro momento é estranho, parece que a gente está muito prazer. Que dimensão é essa que eu não conhecia? Mas ela tem uma influência. E quanto maior a inconsciência, maior a influência dessa resistência e desse eu inferior. Quanto maior consciência dele, mais liberdade, mais nós temos uma escolha. E aí eu comecei a tratar, comecei a cuidar, levei isso para a homeopata para me ajudar, levei isso para a minha helper do Petork, para a minha terapeuta, e o que eu pude, eu fui me trabalhando para poder tomar consciência dessa dimensão, e eu vi ela se diluindo, meu corpo foi respondendo. São as crises. Não há crescimento sem crise. Em algum momento elas vêm. E quando elas vierem, que a gente possa dar boas-vindas a ela, porque elas têm um anúncio de uma mudança. Se eu continuo a negar esse anúncio, nós podemos chegar ao colapso maior. Porque nós temos, o guia fala nessa palestra, somos como células. Cada célula do nosso corpo, ela tem uma função. E no planeta Terra, ele fala, cada um de nós é uma célula do planeta Terra. Que a gente possa olhar o planeta Terra como um organismo vivo. E essas células, todas têm uma função para saúde e manutenção. Mas assim como existe o câncer, que são células que começam, organismos que começam a crescer, mas para boicotar o sistema, que nos levam à morte. Na humanidade também temos essas dimensões, do mesmo jeito que tem seres que vieram com esse propósito claro de trazer esse oxigênio para que a gente dê passos em todas as áreas, nas artes, na ciência, na música, na espiritualidade. Também nós vemos seres que ainda estão tão adoecidos, tão comprometidos com esse eu inferior, tão viciados no poder, tão viciados na ganância, com tanto medo de abrir mão desses lugares de status e de poder, que eles representam o eu inferior do planeta. Eles representam essas células cancerígenas na inconsciência delas, na consciência desse ser. E outros que vão sendo levados, que ainda não fizeram uma opção clara, ora levados para um lado, ora para outros. Mas o que ele diz que não há nada mais poderoso do que a consciência, porque quem está a serviço das forças inferiores, das forças das trevas, está muito inconsciente, porque ninguém em sã consciência, ninguém em sã consciência vai seguir caminhos que possam levar à dor. Mas quem segue esses caminhos, que fala, não, fulano é muito consciente, ele está rindo, olha lá, ele está rindo, ele roubou e está rindo. Ele está rindo é porque ele, na consciência limitada dele, ele acha que está tendo vantagem. Ele acha que está tendo vantagem. Só porque a justiça dos homens
não tem efeito sobre ele, mas ele não sabe. No alto da cruz, Jesus olha para aqueles que o prenderam e o torturaram e o mataram e diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, eles não sabem quem que eles estão matando. Se eles soubessem, não fariam. Jesus só diz isso. Eu estou completando por minha conta, mas Jesus só diz isso. Eles não sabem o que fazem. E assim, quanto mais inconscientes, uma parte do eu inferior também é ignorância. A gente falou de medo, de orgulho, obstinação, mas não é só isso, é ignorância. E nessa ignorância, a faixa, existe uma porcentagem disso em nós, que está trazendo luz de consciência para um novo despertar, e uma parte na humanidade, que por pura ignorância, dá margem para essas forças destrutivas ainda sustentarem o nosso modelo de convivência. Mas aos poucos, nós temos visto que devagar, em cada um dos setores, nós vamos sensibilizando e trazendo essas novas possibilidades. Essa é a transição que o nosso planeta está vivendo. Vivemos um momento muito decisivo, onde algumas pessoas falam o apocalipse. Apocalipse não é a destruição do nosso planeta como se pensa, ou como se teme. Apocalipse quer dizer revelação. Esse é o momento da nossa história. É o momento em que está tudo vindo à tona, né? As máscaras estão caindo. E aos poucos, ao vir à tona, vai ficar cada vez mais insustentável a falsidade e a mentira. Aos poucos, gente, nós estamos falando aí dos próximos 300 anos. Mas vocês acham muito? É pouco, comparado à nossa idade humana, né? Milhões de anos. Mas nos próximos 300, nós vamos estar vendo um movimento decisivo. Então, cada um que se desperta agora e firma esse propósito na decisão de estar fazendo esse trabalho interno de purificação e externo de serviço, está sendo um trabalhador da luz e do Cristo. Uma boa noite a todos. Que assim seja.